Bom, gente, tudo bem? A gente está aqui no nosso primeiro episódio do podcast do Grêmio Wave e o nosso primeiro convidado mais do que especial é o professor de português, o Carlucci. Pode se apresentar, Carlucci. Primeiro, obrigado, né? Foi uma honra participar. Primeiro podcast meu também, né? E ser convidado por vocês, né? Estou aqui no Colégio Santo Antônio há 23 anos, né? Como professor de português e literatura, mas um total já de 34 anos de caminhada, né? Mas achei legal da parte de vocês, né? Ver se dá certo. A gente agradece, é um prazer estar aqui com você. Bom, então a gente vai começar a fazer umas perguntas para você, para começar uma dinâmica legal entre a gente, né? Uhum. E a gente queria saber primeiro, uma pessoa muito querida sua, que você sempre fala nas suas aulas, sempre comenta, é como é que você conheceu sua esposa? Qual que é a história de amor de vocês? O primeiro encontro, falo que foi na maternidade, né? Porque nós nascemos no mesmo hospital, que é do mesmo dia também, mesmo mês, mesmo ano. É sério? Então a minha mãe estava em trabalho de parto e no quarto ao lado estava a mãe dela, né? Nós somos da mesma cidade, então naquele dia a gente nasceu, minha mãe brincou com a mãe dela, né? Mas depois ela foi para o Rio, ficou lá até os 12 anos e voltou. Mas nós não éramos amigos, né? Éramos de grupos, de turmas diferentes. Mas depois que eu saí de São João del Rei, onde eu estudava, com os freios, eu já estava com meus 20, por aí nós começamos a namorar, né? Nessa idade, 20 anos. Bem novinhos. Sim. Então, ela... praticamente foi minha... Assim, em termos de namoro sério, foi minha única namorada mesmo, né? Assim, eu falo de namoro, mas eu vejo vocês aí com aliança de compromisso, né? Tô vendo, né? Nesse sentido, sim. Então... E somos dois professores, né? Ela trabalha aqui também já há 20 anos. E Gilda, eu falo que ela cuida muito de mim, né? Tudo, né? Ela é mais dinâmica. Vocês falaram, vamos começar a dinâmica. Eu já fiquei aqui, que esse negócio de ser muito... Eu sou das humanas, né? Sou da subjetividade. Então, ela já ajeita tudo, né? Dizem que os opostos se atraem, né? Somos dois taurinos, né? Para quem fala de signo, né? Uhum. Mas com certeza o ascendente dela é diferente, porque ela é bem diferente. Pode falar então que foi um amor à primeira vista. Foi. Nossos destinos estavam traçados na maternidade. Bom, a gente já estava aqui numa conversa mais há um tempo e eu acho que o Laje vai conseguir conversar mais sobre isso, mas é de interesse de todo mundo, até porque eu abri uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e várias pessoas perguntaram por que você começou a pilotar moto? De onde veio esse grande amor? Não chega a ser mas eu sou de uma cidade pequena, do interior, né? E Gilda pilotava antes de mim. Vocês verem, Gilda é esperta, né? Ela tem a moto dela também. E foi quando eu estava namorando com ela. Ela tinha moto, eu não tinha, né? E aí começou. No interior é mais fácil, né? E eu acho muito legal a sensação de liberdade, apesar de ser um veículo, vou falar assim, perigoso. Mas a gente, à medida que fica mais velho, a gente pilota com mais responsabilidade. Vocês não veem aí na cidade, Belo Horizonte, por exemplo, caras de motos maiores, principalmente assim, da minha idade, aprontando ou se acidentando. Geralmente isso é mais raro, né? Mas aí veio essa sensação também de liberdade. Uma época eu achei legal o grupo, aí cheguei a ficar num grupo, mas assim, um ano, mas também eu achava muito... Aí quando começa a ter reunião, começa a virar uma coisa muito burocrática, eu cheguei a viajar com eles daqui para Brasília, uma vez que lá em Brasília tem um maior encontro aqui da América Latina, né? Moto Capital. Ah, esse qual é? Já fui uma vez só. Mas começou no interior, que é mais gostoso, você andar, mais fácil. Aí foi crescendo. E hoje eu uso moto todos os dias, né? Eu moro aqui perto do colégio, né? E gosto de usar moto, né?
E faz parte do look, assim, de motoqueiro, vir com uma jaqueta de couro, um óculos escuro? É mais por segurança mesmo. A jaqueta, quando está muito calor, a gente não aguenta, mas assim, caso ocorra alguma coisa, você tem que estar bem preto, que a moto, você não pode economizar nos equipamentos de segurança. Capacete, bota quando viaja, calça. Então, às vezes você pega uma neblina, uma chuvinha, e está com roupa de trabalho, né? Então você tem que ter uma jaqueta, né? E claro, os óculos, eles são assim, apesar de ter capacete que já vem, tem um que eu uso agora que já tem os óculos embutidos, mas sempre é bom, né? Porque você está sempre ali em contato com o sol, o reflexo, faz parte, compõe, né? Eu acho que no meu caso não é tanto o visual, mas é mais a proteção mesmo. Tá certo, né? tá certo. E você já passou algum aperto, assim, nessas jornadas suas Já. de moto? Algum Já. aperto mais severo? Já, aqui dentro da cidade, na estrada não, graças a Deus, viajando, assim, eu sou muito cauteloso. Mas uma vez aqui, em BH, foi até período de férias, acho que janeiro, aqui na Getúlio Vargas. Getúlio, quase com o Rio Grande do Norte, eu acho, o sinal ficou amarelo, então evidentemente eu diminuí para parar, mas o carro atrás de mim não parou, e aí bateu em mim, né, me jogou para o alto, e eu cheguei a quebrar a frente do capô do carro dele com as costas. Então não tive nada grave, eu fiquei bem dolorido, assim, com várias fui para o hospital, claro, dei uma olhada, mas não, assim, graças a Deus não aconteceu nada grave. Até depois, nesse dia, quando eu tomei ele bateu em mim, eu nunca caí assim sozinho, mas até me vi assim vocacionado para peão de Barretos, né? Porque ser jogado para o alto, cair, quebrar o carro quase e não acontecer. Uma cena cômica, né? Na Tragédia. tragicômica. E fiquei lá e a minha esposa e minha filha foram depois. E aí eu fiquei um período com trauma. Toda vez que eu parava no sinal, eu achava que o carro de trás não ia parar, né? Depois passou. Mas assim, em estradas, que eu pego muito por aqui, por Ouro Preto, por Lafayette, Viçosa, graças a Deus, nunca tive nada. Mas a gente vai cauteloso, né? Só para encerrar esse assunto de moto, algo que veio aqui na minha cabeça. Quando a sua filha nasceu, você acha que mudou alguma coisa no seu modo de pensar sobre moto? Ou no modo de pensar da vida em geral? Você ficou mais cauteloso? Mais cauteloso, moto, assim, eu continuei andando, porque eu uso muito como transporte mesmo. Eu não uso carro aqui, só quando preciso mesmo. E eu moro perto do colégio. Mas, claro, fiquei mais cauteloso, sim. Até quando eu saio, às vezes até tem vezes que eu desanimo de sair. Tem vezes que eu fico meio desconfiado que o trânsito está muito bom lá na estrada. E quando a gente tem filho, eu sou muito cauteloso. Assim, por exemplo, eu vou viajar, mesmo quando não é de moto. Eu gosto de deixar para ela tudo anotado, questões da vida cotidiana mesmo. Eu não gosto de pensar em deixar um trabalho, então eu deixo tudo organizado. Então, moto a gente passa realmente mas porque a gente está mais velho, né? Mas o filho muda a expectativa, né? A gente tem uma perspectiva, melhor dizendo, mais cuidadosa, passa a ser mais cuidadoso, né? E tanto é que, pelo perfil dela, por exemplo, ela andou pensando em andar de scooter, eu não incentivei, não, né? Porque moto a gente sabe que é uma paixão, como vocês falaram, começa a ser, é uma questão de paixão. Quem gosta, eu conheci de um motociclista de 79 anos. Ele pilota antes de eu nascer, né? A gente está conversando, eu já conheço alguns quando a gente viaja, uma espécie realmente de paixão, mas o que é? São pessoas que gostam de curtir a estrada, porque tem aqueles pilotos jovens que vocês veem de moto velocidade que andam a 200, eu acho isso muito perigoso. E fazem um barulhão com a moto. Exatamente. Até assusta a gente, que já aconteceu de eu estar andando aqui na 040 e os caras passam pela gente, porque eles surgem do nada, dentro de uma curva assim, estoura. Eu não sei como é que eles aguentam aquele barulho. Aquilo é perigoso. Mas, principalmente filho, né? Depois que minha filha
assim, a gente passa, assim, a ser mais cuidadoso, né? Mas eu continuo apaixonado pela motocicleta, eu nunca rompi com ela. Agora mudando um pouquinho o âmbito do nosso assunto, né? Mudando bastante, Bastante. Bastante? Vindo mais pro colégio, Aham. a gente queria saber, assim, qual foi o pior erro de alguma prova que você já viu? Que você, Algo que te você marcou, que você leu e falou, nossa, Você abriu assim, a nunca mais humanidade esqueceu tá daquela questão. perdida. Erro cometido por aluno? Uma prova, assim. Gente, que pergunta. Vocês são tão bons que eu acho que eu nunca me deparei assim com... na minha área, né, com erros crassos assim de ficar... Marcado. Marcado não, porque tem os deslizes comuns numa prova, né, que é a prova de linguagem, a prova tem muitos detalhes, a parte gramatical, a parte de semântica, de coesão, de coerência, mas deixa eu ver. Mas, por exemplo, uma vez eu tava fazendo uma prova do Sinedro, seu grande amigo Sineder, e tinha um conto, e você tinha que falar que era um Pégasus, e que ele tava numa história lá, tinha toda uma trama, e eu escrevi que era um unicórnio. Ele virou pra mim e falou, o que foi isso? Quem é unicórnio? Acho que marcou, foi muito grande. Mas eu acho que, por exemplo, você estava no 9º ano. No 9º. Né? Eu já os recebo na 2ª série. Vocês já estão na 2ª série mais amadurecidos. Né? Eu estou tentando buscar aqui, mas não me vem aqui assim, um erro que tenha me deixado assustado. Bom, então alguma coisa na sala de aula que te marcou. Pode ser tanto para bom, tanto para ruim, que aconteceu na sala de aula. Não, em sala de aula você tem muitos episódios bons, né? Uma vez eu escutei um aluno, foi bem à porta de uma sala de aula, era no prédio que os alunos da 2ª série estavam conversando comigo, reclamando, né, que, assim, do pique de estudos, né? Não de uma matéria específica, mas que às vezes é muito cansativo de estudar, e ele estava na 3ª série, ele falou, não, mas olha só, estudar é chato, é ruim, mas o que é bom é saber. Eu achei muito madura a fala dele, mas para você saber, você precisa estudar. Então, muitas vezes é cansativo, às vezes chato, depende, né? Mas depois que você aprende, você domina, isso é muito gratificante. Muito gratificante. Agora, em sala de aula, sim, eu sempre tive muito o respeito dos alunos, e eu também, e consigo, às vezes, trabalhar com humor um pouquinho, assim, sala de aula descontraidamente, quando precisa ser um pouco mais chato também, mas assim, já aconteceu vez ou outra, mas é só assim, depois a gente volta, conversa com a pessoa, acho que talvez, que eu me lembre, umas 2 vezes ou 3, de você convidar o aluno a ter que sair da sala de aula, isso numa trajetória aqui de 23 anos, né? Depois a gente volta, conversa com o aluno, mas geralmente as interações dos alunos aqui são muito boas, por exemplo, certas perguntas que nos fazem pensar até numa pesquisa, né? Porque hoje mesmo a gente trabalhei isso, foi sobre gênero textual, a aluna perguntou sobre, ela leu uma adaptação, acho que foi do Kafka, que vocês tinham falado, só que em HQ, estão perguntando se o gênero também tinha mudado, né? A gente está vendo como que adaptam um romance, por exemplo, para quadrinhos. São perguntas assim, parece que no primeiro momento você responde, mas você pode montar um CC avançado, né, sobre gêneros textuais. Aqui tem muito isso, às vezes os alunos trazem certos questionamentos, vocês, que suscitam uma pesquisa. Então, eu estou falando que é muito bom, é desafiador para a gente que gosta de estudar, né? Eu acho por isso que todo ano
eu gosto de tentar inovar alguma coisa. Então, eu lembrei que agora, por exemplo, teve umas alunas, uns 4 anos, 3 anos, que a gente estava estudando, elas perguntaram por que só autores, né, só homens, né? Eu dou o século XIX só, na segunda série é só o século XIX. E eu achei interessante, porque eu também não participei de uma formação na faculdade, na universidade, e que explorou muito isso. Isso é mais em pós-graduação. Então eu falei, legal, vamos pesquisar juntos, então. Então nós dividimos a sala em grupos, acho que 6 ou 7 grupos, e partimos para uma pesquisa. Claro que algumas autoras a gente já conhecia, mas assim, levantaram mais de 10 autoras, e descobrindo que muitas não foram publicadas por serem mulheres, né? E trouxeram a obra, apresentaram o seminário. Isso marcaram porque eu aprendi, né? Quer dizer, elas trazem um questionamento, né? E de 2 anos para cá, foi uma coisa nova que aconteceu para mim, né? Eu estava muito acadêmico na sala, quer dizer, e há 2 anos um grupo de alunos também da segunda me convidou para o grupo me convidou para a gente fazer um teatro. Eu achei um desafio. E a gente foi, naquela época colocamos no palco as poesias do século XIX, as poesias românticas, adaptação das 3 gerações. Ficou muito bonito e os meninos adaptaram, porque tinha aluno também que era poeta mesmo. Então os meninos escreveram, tem forma de meio rap, coisa assim, de protesto inspirado em Castro Alves, a questão da negritude, da escravização, e trazendo para os dias de hoje. Isso foi bem emocionante, me marcou profundamente. E aí, ano passado, foi um desafio que me deixou um pouco tenso, porque tem um determinado momento dos ensaios que eu achava que a gente não ia dar conta, que pegamos um romance, Dom Casmurro, que é, né, um clássico da nossa literatura, e os meninos fizeram o roteiro. Eu achei que Newton, o professor Newton e eu, nós orientamos, mas eles que escreveram e fizeram uma coisa difícil, foi tirar do romance, fazer o romance, transpor o romance para o texto dramático. E ensaio, foi uma peça, vocês chegaram a assistir 2 horas de palco, né? Então teve momentos que eu fiquei tenso, até pensei assim, nossa, eu acho que não vai dar. Reuni com os organizadores, né? E eles, não, falaram, vai dar certo. E foi um sucesso, chegaram até a pensar em abrir para os pais, mas infelizmente chegou a época das provas, porque aqui vocês fazem coisa extra, mas dando conta de um monte de questões acadêmicas. Então vamos dizer que esses 2 anos últimos de teatro me foram bem gratificantes, porque até então eu estava muito mais na sala de aula, seminários também, com as apresentações. E eu gostei muito de ter trabalhado, né, teatro com eles. E eles se mostraram muito bons, né? Aí eu descobri músicos, gente que trabalha bem com sonoplastia, atores mesmos, né? Porque, por exemplo, no primeiro teatro, eu lembro da Maria Eduarda, que ela fez o Vozes da África todinho, um poema longo, difícil, e ano passado, principalmente quem protagonizava, né, Bento, Capitolina, tanto criança quanto adultos, tiveram papéis muito grandes, né, e isso foi legal, não só porque é o Machado. Quando eu ia aos ensaios à tarde, isso é muito legal, que a gente passou a ficar mais próximo, falo eu como professor e os alunos, como que hoje. Fiquei muito empolgado com isso, assim, porque a gente pensa, sexta-feira terminamos aqui o 6º horário, eu tenho o 6º horário, e aí fiquei para casa, descansar, e vocês me convidaram ontem, eu fiquei pensando assim, que coisa bacana, né? Assim, sai da caixa, sai essa coisa de correr para casa, vocês que já têm muito mais a fazer e conseguem, né, ainda fazer um espaço como esse, eu falei, por que não? Né? Então isso também foi uma coisa que me marcou, porque a gente, de certo modo, num empreendimento como esse, sofre junto. Na hora que eu perdia o sono de noite, falei, nossa, a gente marcou a semana do Mauro Vilela, está tudo agendado, separamos, né, teatro, e se não der certo, né, e se não sair? E saiu. Foi, assim, muito elogiado pelos professores, né, pelos vocês na época estavam na primeira série, né, as outras turmas. Eu digo que isso
foi, assim, na minha carreira aqui, foi uma coisa que marcou bastante, sabe? Pode fazer a próxima pergunta. Bom, ainda nesse meio de aluno, professor, muitas pessoas ficaram curiosas, até eu mesma. E o que te motivou a ser professor exclusivamente de português? Eu já vi que você gosta muito de literatura, suas aulas de literatura são bem emocionantes, mas por quê? Boa pergunta. Acho que um pouco de coisa, acho que um pouco de cada coisa. Por exemplo, contexto sócio-histórico, né? Como eu disse, primeiro eu no interior fui criado na Igreja Católica como coroinha, e eu sonhava, assim, por exemplo, em seguir uma vida religiosa, né? Primeiro como sacerdote, acho que, e fui crescendo ali, passando a adolescência toda ali dentro da igreja. E ali dentro eu tive um cônego, um padre, né, que me incentivava muito a ler, né? Mas eram leituras mais religiosas, claro. Ele sempre me perguntava e ele me chamava de professor, né? Eu nem sonhava em ser professor, ele chamava de professor. Eu acho que devia já ser um pouco professoral, sem saber, né? Eu, quando criança também, eu me lembro de eu explicando coisas para colegas, meu pai e minha mãe olhando assim, admirados, mas eu acho que temos aí um contexto também sociocultural, socioeconômico dentro daquilo que a gente pode escolher. Quando eu saí, então, lá de São João del Rei, do convento, isso foi em 89, né? Aí eu comecei a pensar no que eu poderia fazer, né? Eu me lembro que eu fui fazer cursinho em Juiz de Fora, que é próximo da minha cidade. Passava tanta coisa, pra vocês verem que a gente fica meio perdido ali. Até um cursinho, eu e um primo meu. A gente falou assim, o que nós vamos fazer, né? Saindo agora, porque vocês não estão mais na idade do primeiro vestibular, né, tipo 19, 20 anos. O cursinho era mais voltado para a carreira militar. Aí no meio eu abortei isso também. Falei, não, acho que não vai dar certo, não. Meu primo continuou. E eu sempre fui apaixonado por poesia, por literatura. E sempre me marcaram os textos, desde pequeno. Então eu comecei a pensar, né, nas letras. E quando eu entrei em contato com alguém que já era da área e comecei a pesquisar, achei muito interessante. Então era apaixonante mesmo. Foi assim, então acho que foi mais, vamos usar, das letras para comigo do que eu para com as letras, né? Acho que elas esbarraram em mim, me cativaram, eu me deixei cativar e fui. Apesar de a gente ter sempre uma insegurança, né? De ser professor no Brasil. Mas graças a Deus eu tive sorte, né? Trabalhei 10 anos em Viçosa, né? Também no colégio particular, as pessoas muito bacanas. Depois recebi o convite para cá em 2003 e foi para mim muito gratificante lidar com um colégio com esse perfil acadêmico, né? Essa liberdade que a gente tem para trabalhar. Então as letras começaram lá assim. Então, olha só, por exemplo, o violão, a música, eu sou numa cidade musical, participar de festival de música, até às vezes se meter a compositor de letra e fazer. E isso é onde eu senti que estava a minha alma, né? Você pode fazer um monte de coisa, se você quiser, você pode profissionalmente, né, fazer cursos, mas aquilo que eu senti que fazia com prazer, com que eu descobri, ali estava o meu ser mesmo. Vamos dizer, talvez o sacerdócio que eu não tive, que eu não concluí, que não era para concluir mesmo, lá na vida religiosa, eu descobri esse sacerdócio, né, no sentido mais amplo da palavra sacerdócio aí, nas letras, né? Eu senti que elas instigam a alma. O Papa Francisco, na carta aos professores de literatura, aos seminaristas, uma carta muito, muito linda que me chegou por meio do Frei Otton, ele fala nisso, que tem uma hora que ele fala assim, uma vez eles perguntaram a ele uma grande diferença do Oriente para o Ocidente, que ele falava que falta ao Ocidente mais poesia.
Aí ele me lembrou de um mestre também, do Antônio Cândido, da USP, morreu com quase 100 anos, num artigo chamado Direito à Literatura, que ele fala de que havia no Brasil, nos anos 80, uma concepção de que se nós acabássemos com a fome, com, né, essa miséria, o Brasil ia também acabar com violência. E, no entanto, o brasileiro passou a comer melhor, principalmente no período democrático, nos anos 90 para cá, depois lá do governo Fernando Henrique, Plano Real, mas a violência aumentou muito. Então, eu acho que aí o Papa Francisco vai no cerne, né? Ou seja, a literatura, a arte, ela trabalha a nossa sensibilidade humana. Ele fala muito dos clássicos. Aí eu sempre agradeço ao Sinéder por me presentear. Vocês chegam pelo menos com a leitura de um clássico, dois assim bons, como agora Kafka, porque você faz com que a pessoa tenha uma sensibilidade ao humano, né? Não é só, claro que também ninguém aprende com fome, mas é junto com matar a fome, acabar com a miséria, é também trazer uma visão mais sensível do outro com quem eu me relaciono, do mundo, do planeta, da questão. Então, eu acho que a literatura, para mim, né, ela foi mais ainda ao encontro de uma introspecção, porque eu era, na idade de vocês, mais introspecto, né? Eu tive muita vergonha de aproximar da Gilda primeiro. A Gilda é extravertida, né? Eu era muito tímido, tocava violão para mim, né, no quarto, né? E eu, ali nas cartas que a gente leu do Rio, que tinha muito a solitude. Então eu vi que eu tinha muito a ver com aquilo também. Então, para mim, não é só uma profissão, né? Para mim, a aula, como o Rio que coloca lá nas cartas, é também um meio de vida. Eu até brinco assim, eu quase não jogo mega sessão, mas se, de vez em quando eles fazem um bolão aí, o Rodrigo, caso ganhe, né? Eu precisava de ter pelo menos umas 6 aulas por semana para ter contato, né, com pessoas como vocês, porque para mim isso é vital. Eu espero que vocês também, quando falo assim, também encontrem esse lugar profissional, que por meio da profissão, você fala, esse é o meu lugar, que passa a ser um lugar de felicidade também. Né? Por exemplo, como eu achei nas letras, a sala de aula passa a ser um complemento disso. Né? Um complemento disso. É uma espécie, vamos falar assim, é uma forma de vida. Né, que no meu dia a dia também eu tenho esse romantismo, né, outro dia precisei de falar com uma amiga minha lá do prédio, ela mora na cobertura, e advogada, e eu peguei o interfone, estava falando com ela, aí a primeira coisa que eu falei, assim, você já viu a lua hoje? Ela ficou, parece estranho, né, e a lua estava linda. Eu sempre fui muito de olhar para o alto, um certo ascetismo assim também, e sem perder o contato, o vínculo com o real, claro, né? Então, eu acho que com a minha personalidade, meu jeito de ser, eu me senti mais completo com as letras. Com as letras. Né? Na hora que você falou desse negócio da lua, eu lembrei do filme do Dom Juan. Você acha que você tem alguma relação na sua vida com o filme do Dom Juan? Com o filme, não, mas com a personagem Dom Juanesca romântica, não o Dom Juan do filme. Real, não, do século XVII, que é terrível, que é atribuído a Molina, na literatura espanhola, no teatro espanhol. Mas o fato de ele ser um apaixonado pela vida, né? Que ele transfere para uma musa, né? Minha mulher fala que se depender de autoestima, assim, que todo dia eu falo que ela está linda, né? Há 37 anos. Mas, romântico, assim, então. Sou. Pois é, eu vi uma entrevista do Rubem Alves, já foi saudoso, ele lembrando Guimarães Rosa de que a felicidade está nas distrações. Né? Assim, quando você está distraído, né? E então, você falou assim, coisas parecem bobas, né? Por exemplo, poder tomar um banho delicioso. Tem gente que faz tão automaticamente, que você está sempre correndo, querendo chegar a algum lugar, como andar de moto para mim é um pouco voar, assim, como um pássaro, e poder curtir. Isso não tem nada a ver com velocidade excessiva. Então, de certo modo, eu sou, sim, como a gente falou, um romântico. Então, Gilda é mais um vínculo com o real, né? Assim, porque eu faço coisas reais também, principalmente
no mundo rural, né? Mas faço com romantismo, eu acho lindo, né? O capim, lindo, as frutas, lindo o ar, né? De uma zona rural. Às vezes eu me levanto 4 da manhã, você vai ao banheiro, aí eu não consigo voltar, eu tenho que ir abrir uma janela para sentir aquela brisa gelada no rosto. E isso até hoje me emociona. Eu gosto dessas coisas, estrelas. Tinha um amigo meu foi lá e levou um aplicativo no celular que mostrava as constelações. Achei aquilo fantástico, né? Maravilhoso. Então, esse romântico, mas sem perder o contato com o real, né? Tá certo. Pegando o gancho desse bucolismo, né? A gente queria saber qual que é a parte favorita da sua fazenda, a fazenda que você tanto gosta. Minha fazendinha. A minha parte favorita lá, que eu falo assim, é até como se porque foi uma construção do meu avô, né? Então, cada lugar me lembra muito, né? Eu convivi com ele até pouco tempo. Ele faleceu aos 96. Ele era um homem do trabalho, né? Então, mas a casa que eu fiz em cima de uma antiga casinha, onde eu brincava quando criança. Então, a casa passou a ser também uma simbologia. Não é só uma casa, né? Alguém me perguntou uma vez assim, foi na pandemia, Júlio, estamos fazendo lá a casa. Falei, mas para quê? Né? É uma pergunta muito utilitarista. E eu falei, mas não é para quê, é por quê. É porque ali é o meu lugar, né? É o rio que passa na minha aldeia do Fernando Pessoa, né? Que é mais bonito de qualquer coisa. Porque ali eu acho que de noite, por exemplo, eu, né, vejo subjetividade. As estrelas são mais bonitas, lá parece que estão mais próximas dos morros. Sem a poluição da cidade, né? Sem também. Tem uma mata muito bacana, mas o fato de ser um chão meio mágico, né? Eu, por exemplo, colho frutas, né? Bananas, né? Que eu plantei. Isso é muito bom. Aí eu saio um pouquinho, eu vou pro arcadismo um pouquinho. pro arcadismo. E minha avó ainda está lá de vez em quando, encontro com ela, porque então não é um chão adquirido, aleatoriamente, tem uma história de família, né, uma tradição também. Então eu gosto, principalmente em lugares mais altos, de olhar horizontes. Sempre gostei muito de montes, de montanhas. Eu falo que se pudesse escolher, tivesse que ser um bicho, tinha que ser um bicho que voasse alto, né? Assim, a águia é até muito chique, mas eu não abriria mão. Um urubu, por exemplo, voa muito, aí vive muito, né? E o que ele come para ele é muito bom, né? Agora, para mim, não, mas assim, seria interessante ser um bicho que voa. Então, às vezes, eu pego as partes altas para ver mais longe. Não o material, para enxergar mais longe. Eu acho muito bonito. Há épocas de inverno, que tem mais esses nevoeiros também. Eu me identifico muito com o Fernando Pessoa quando ele fala, eu gosto tanto do dia de sol quanto do dia de chuva, porque ambos são bonitos. Eu sempre achei tempestade bonita, né? Gilda tem medo de chuva, então quando ela dorme lá, ela fica meio apertada quando chove. Eu acho muito lindo a natureza se mostrar para mim, né? Jorrando água, ou relâmpagos, ou trovões, ou ventanis. Lá é um lugar que quando venta também, há pouco tempo teve uma ventania lá, derrubou árvores, né? Dá trabalho para arrumar, né? Então eu gosto do lugar, porque é um lugar que tem a ver com a minha história desde a infância. Acho que tem uma relação de subjetividade, né? Eu acho que não tem nada a ver, mas o podcast vai rolando, a conversa vai acontecendo, e eu vou pegando umas pequenas partes, pensando como que eu vou fazer a capa do vídeo. Aí eu já penso em botar uma foto assim, aí eu boto uma águiazinha, uma montanha, aí urubu, eu boto né? um urubu, um Fernando Pessoa, porque a pessoa olha para aquela capa e fala, cara, o que essas 3 coisas têm a ver uma com a outra? Coloca o Dom Juan. Botar o Dom Juan. E é interessante que eu tenho um pouco de medo de altura,
Apesar de eu subir montes, assim, eu vou. Mas voar não gosto de avião. Mas a gente... Nunca pulou de paraquedas? Nunca nada? pularei. Quer dizer, eu falo isso, é interessante. Uma vez o Frei, que era diretor aqui, ele me chamou, perguntou se eu queria ir para o Canadá com uns meninos aqui. A maioria da segunda série. Tinha o nono, primeiro e segundo. Ficamos um mês. Então, eu sempre tinha claro na minha cabeça que eu jamais ia andar de montanha-russa. Não tem nada a ver comigo. Eu não rola. Aí, chegando lá, né, menino, como vocês aqui, tinha muita gente, né? Eu ficava com os rapazes numa casa, professor com os meninos. Aí a gente foi para um parque. Chegou lá, aquele oba-oba todo. Vão, Carlucci, vão! E aí eu fui. Sentei-me do lado de uma professora portuguesa, estava do meu lado, e os meninos na frente, atrás. Eles me animaram aí. Mas quando subiu, assim, que parou lá no alto da montanha-russa, aí que a minha ficha caiu. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver com isso, que eu vi a altura. Teve uma hora que eu até pedi a professora, posso segurar na sua mão um pouquinho? Que quando eu comecei a ver manchete, jornal assim, tentando, né, tirar o corpo do professor morto lá para levar de volta para o Brasil, trazer para o Brasil. Quando desceu, que fez, né, o primeiro movimento, que eu fiquei pálido. As duas alunas que estavam na frente, viraram para trás e falaram assim, isso é pelaquela prova que você deu, que a gente... Aí começamos a rir. Você acredita que eu fui mais duas depois? Fui numa que até que entrava em túneis escuros, você não sabia se estava de cabeça para baixo, estava assim. Fiquei mais animado, mas paraquedas, você fala, pelo menos, eu acho que não, paraquedas é demais. Né? Ai, nunca eu se acho, sabe. Né? Nunca se sabe. Mas eu não gosto muito. Você prefere mais a moto? Prefiro a moto. E se tivesse asas naturais, realmente seria ótimo voar. Eu já sonhei que tá voando, é muito bom. Quem sabe eles fazem um drone mais robusto aí pra gente poder voar. Né? Segurança. Já assistiu Marvel, algum filme da Marvel? Da Marvel. Eu sou ruim desses... Me cita aí alguns aí, porque a Gilda gosta muito desses filmes. Tem um filme que chama Gavião. E ele usa tipo um drone bem grande, assim. Não, esse eu vi, não. Não é o arqueiro. Eu já vi alguns, mas... E aí ele tem uma asa, assim, de metal. E ele faz isso. Ele não tem poder nenhum, mas é um grande drone que deixa ele voando. Ué, tá vendo? Quem sabe? Esse pessoal... Não sabe? É amigo do Capitão América. Tem que ser rico, né? Igual o Elon Musk, né? Pode brincar de foguete, igual eu falo com super-heróis. O Batman, ele não tem superpoder, ele tem dinheiro, né? Que ele tem uma caverna, tem um carro cheio das coisas, né? Não é igual o super-homem que realmente voa, né? Mas voar, talvez, assim, não esteja tão longe desses tipos de tecnologia, né? Que deve ser interessante. Deve. Né? Eu ia gostar também. Helicóptero, não, porque helicóptero a gente tá sempre notícia, tá caindo um, né? O jato, né? Vamos evitar, né? Eu não gosto, mas como a gente gosta de passear, eu me lembro que indo pro Canadá, era 11 horas, eu só olhava uma freirazinha, tão bonitinha na frente, eu não, esse avião não vai cair com essa freirazinha, ela rezou a vida toda, ela é tão santa, né? Deus não há de deixar isso, viu, com aquela freirinha, eu ficava sempre olhando pra freirazinha lá na frente, né? Tá certo. Bom, já que a gente tá chegando no nosso final do nosso podcast, a gente preparou um joguinho que chama Jogo Ping Pong. Nossa, eu acho que eu sou péssimo nesse negócio, vamos tentar. Eu sou subjetivo, né? Vocês já viram, né? Eu erro muito soma. Eu fiz letras, não fiz números. Não, mas a gente vai dar uma adaptada, assim, pra deixar você falar bem. Ping-pong. A gente vai falar, tipo, umas 5 ou 6 palavras. 1 ou 2 palavras. E aí você tem que falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser um caso, uma pessoa, um lugar. Varia muito as palavras. Você tá preparado? Eu acho que vamos lá. Elas são bem variadas. Vamos tentar. Eu falo que vale a tentação. Vou começar com uma fácil, então. Uma tranquila. Tá bom? Tá bom. Tá. Então, me fala uma frustração da sua vida. Uma frustração? Uma frustração. Talvez são acontecimentos. A minha mãe não ter vivido tanto para ver minha filha, por exemplo, né? Não sei se a gente chamaria isso de frustração, né? Um pouco. Não é uma coisa esperada, mas eu acho que é uma coisa que seria legal se pudesse ter acontecido mais.
Acho que é por aí. Tá bom. Então, quer fazer a próxima? Nesse caminho aí, uma conquista. Uma conquista? No acadêmico, ter, né, feito um doutorado que tinha a ver com o que eu faço aqui com vocês. Não é uma coisa que só por fazer. Né, que eu achava no meio, às vezes, que não ia conseguir terminar. Até pensei em fazer outra coisa. Né? Eu me lembro que o professor, às vezes, fica meio em crise no Brasil, né? Mas foi uma conquista muito interessante. Eu gostei que eu fiz dando aulas aqui no Santo Antônio. Né? E ter terminado, concluído direitinho. Boa Conquista. resposta. Então, acho que essa tá mais para um caso, que você pode lembrar assim. Alguma coisa relacionada à luz apagada. Luz apagada. Engraçado. Hoje eu gosto de lugares mais escuros, mas eu me lembro sempre nessa casa que te falei, lá na roça, que eu construí. Eu me lembro de uma crise de medo de escuro, sem luz. E meus pais tentando me acalmar, eu tinha medo de escuro quando criança. Então, luz apagada me deixava... Hoje, não. Até achei outro dia interessante, uma dica, até experimentei, funcionou. Alguém falou assim, tomar banho no escuro, diz que é bom para relaxar, quando você está muito cansado. Aí, claro que não pode ser um breu, né? Mas, assim, eu vi que... é uma coisa meio uterina, coisa assim. Mas luz apagada, eu me lembro dessa cena, eu devia ter uns 5 anos, que a luz não tinha, e aí eles abriram a janela para ver um pouquinho, e eu apertado lá na roça. Né? Isso eu não esqueci. Mas passou isso hoje, não. Hoje eu gosto de penumbra, assim, de escuro. Eu não gosto muito, não. De escuro? Não, totalmente escuro é ruim, né? Lá, mesmo, por exemplo, o quarto fica muito escuro, as janelas são de madeira, né? Mas é bom para descansar, né? Por exemplo, hoje, luzinhas eletrônicas me incomodam no quarto. Eu tenho que tirar tudo da tomada, sabe? O aparelho da TV, aquela luzinha vermelha. Sim, eu boto uma fita. Uma fita? Se ficar piscando assim, eu desligo tudo. Que eu tenho, por exemplo... minha filha agora não mais, mas ela tinha uma luzinha que você põe no quarto, fica um pouquinho, uma luzinha acesa. Mas quando criança eu me lembro disso, dessa luz apagada. Luz apagada, acho que foi isso mesmo. Tá bom, pode escolher uma. Essa aqui eu até já presumo sua resposta, mas um professor ou professora. Minha vida? Um professor? O meu orientador, né, do doutorado, Hugo Mari, que foi um cara muito generoso. Eu nunca conheci um cara tão culto, um cara muito bom no que faz, mas ao mesmo tempo muito, muito amigo, muito compreensível, muito generoso mesmo, né? Um só, né? Se você quiser falar mais... Alguém do CSA? Não, eu falo que... mas as minhas relações, né, mas lá na minha adolescência, quando eu tinha feito uma interpretação a primeira vez de uma obra do Machado, e uma professora que eu tive de português, ela elogiou muito, né? Eu acho que ali começou também uma relação com a literatura do Machado, né? Foi um incentivo, sem ela talvez perceber, né? Sem ela perceber. Mas aqui temos vários colegas muito bacanas, né? Muito profissionais, muito éticos, né? Mas vem algum assim na sua cabeça de cara? De cara? Olha, eu converso muito com o Sinéder, né? Então, eu acho... O Sinéder é um cara elegante em todos os sentidos, né? Eu falo que o único professor que se veste aqui é o Sinéder, nós outros nos cobrimos, né? E a gente conversa muito, troca ideias, assim, perguntas. E eu falo que eu sempre leio as provas, eu acho uma elegância de prova, uma elaboração,
né? E esse profissionalismo, né? com o saber e com o ensinar. Agora, fora da nossa área, por exemplo, um cara que eu acho super, né, ético, né, nas suas posturas e às vezes engraçado, que é o Marcão. Né? O Marcão eu acho o cara também fantástico. Eu não posso, se eu fosse até, tem muita gente aqui, né, que eu admiro, mas só para esses dois assim, né, até para citar alguém da outra área também. Eu acho ele muito ético nas ponderações dele, né? E às vezes engraçado, né? Nas colocações. Ele é muito criativo. Ele é. Né? Ele foi um que deu sugestão de chamar para o podcast. É? Tava ponderando a ideia. Ele falou, chama o Carlucci e tal. Agora, em generosidade, que também é professor, mas que é o Cafunga, né? O Cafunga, ele é de uma generosidade, uma paciência, né? Que você vê que para caminhar conosco, estou aqui há 23 anos, né? A gente aprende muito com ele, porque ele é cara, porque é um aluno, né? O Cafunga é o aluno que não saiu da escola, né? Ele ficou aqui quando ele ama a escola. E a gente aprende muito com eles aqui nas reuniões, às vezes. Esses probleminhas que surgem no dia a dia, a forma como conduz, é a experiência, né? Não é muito a questão assim. Acho que isso é muito franciscano, né? Os franciscanos não são assim da teoria, né? Daquela coisa é do fazer, é o cotidiano. O Santo Antônio é muito isso, as coisas, né? A gente vai fazendo como vocês vão fazer esse podcast, acha a liberdade que vocês tiveram que fazer, temos os espaços para isso, e não é algo assim muito teórico, né? Então eu aprendo nesse sentido também, né? Ele acho que é realmente um franciscano, né? Tá, então, só para finalizar, uma última pergunta. Acho que essa é bem profunda, assim. Pra mim, pelo menos. Que é um sonho. Um sonho bem sonho mesmo. Um sonho. Pode já ter sido realizado também, né? Eu acho. Eu acho que ter mais tempo para ficar no campo, né? E conciliar isso porque eu fico muito pouco tempo, né? Porque é longe e talvez uma média de uma vez ao mês, né? Mas que haja uma conciliação do poético, do lecionar com isso do ficar mais tempo no campo. O Manuel de Barros, poeta mato-grossense, também morava numa fazenda. Ele falou que ele tentou fazê-lo produzir, conseguiu, de forma que ele comprou o ócio dele. Mas o ócio produtivo, não é o ócio para ficar toda a rede. Para ler mais. Eu tenho livros. Agora minha filha não mora mais conosco, eu tenho um escritório, tenho um quarto que vira escritório também, tem livros espalhados. E às vezes tem aquilo eu vou terminar de ler outro dia, mas a gente sempre tem prova para corrigir, né? Ter mais. Para isso. Eu nunca penso. Falar assim, não, eu vou parar. Não. Outro dia estava conversando com Cláudia Paiva, que é excelente professora aqui na escola, ficou aqui 40 e tantos anos, né? Ela falou, não, Carlote, aqui, você sabe que eu estou lendo uns livros aqui que eu queria ter organizado, que é incrível, a gente que é da área, às vezes nem sempre tem tempo para ler o que a gente está também planejando. A gente lê, eu organizei, estou conseguindo, né? Consigo fazer, mas se eu conseguir conciliar mais tempo, né? Do magistério com essa vida um pouco mais rural, né? Eu acho fantástico, porque eu escolhi um lugar aqui em Belo Horizonte que fosse um pouquinho mais, aqui no Sion, no cantinho, assim, mais quieto, que eu me identifico mais com esses espaços. Mas essa conciliação é mais sonho mesmo, vocês falaram. Gilda é muito urbana. Gilda é muito urbana. E eu sou mais, né, dessas. Ela vai, mas você gosta também, né? Mas eu sou realmente, acho que é um sonho, porque é uma coisa, é meio utópico, né? Que a gente precisa cuidar da vida também, né? Mas eu acho comprar o ócio como Manuel de Barros, eu acho muito legal, porque aí você não perde a qualidade de vida, né? E consegue fazer o que sempre gostou, né? Ler, saborear lá mais a poesia e, claro, curtir mais o lugar, né? Porque eu também gosto de ir lá atrás dos bois, essa coisa do cotidiano. Outro dia lá o Caseiro falou,
Aqui, ó, giro pro vizinho aqui, você tem que ir atrás de caminhão. Esse trabalho da roça é gostoso. A hora, às vezes, você xinga. Mas tem que ir, tem que consertar isso, tem que fazer aquilo, né? Nós somos, né, como eu falo no Brasil, vocacionados para a terra. Uma pena que a história, o êxodo, né, não cuidou tão bem disso, né? Eu tenho um privilégio, meu avô ter podido nos dar isso, né, que é uma pessoa que eu sempre admirei bastante. Então eu tenho esse privilégio. Eu acho que é ter mais tempo para isso. E está na hora de pensar, porque já passei estou aí na meia-idade, né, então a gente começa a ter menos tempo para frente do que já teve até então, né? Mas a energia de vocês nos fazem a energia de vocês nos faz mais o espírito de jovialidade, a gente vê isso, né, lidar com jovens e bacanas como vocês, né? Isso pra gente é vital, é muito bom, né? Ainda mais um colégio como esse, né? A gente tem vocês nas famílias, né? Aqui tem conversado muito às vezes com o Frei Otto, né? Que também é dessa área, né? O Frei Otto de estudo também, né? E isso é muito bom. Por isso que eu falo que conciliar essas duas coisas, eu acho que é um sonho interessante, que não é assim tão distante, mas é um sonho interessante que eu tenho. Sabe? Hoje mesmo eu estava pensando em ir para lá de moto. Tinha um tempo que eu falei, mas o podcast aqui mas foi muito mais nobre, né? Tá vendo como é que vocês estão importantes? Não, vai ser muito mais interessante. Deixa para amanhã. Né? Privilégio. Deixa para amanhã. Fico muito feliz. Muito. Obrigado, eu também estou feliz aqui. Bom, que bom que você gostou. A gente gostou muito. Com certeza, você é um dos melhores dos nossos convidados. Obrigado, gente. Obrigado. Mas se você quiser falar algo pro público, mandar um recado para alguém... Eu acho que para vocês, parabéns pela gestão, pela iniciativa, né? Vamos ver aqui agora se a gente consegue realizar uma coisa bacana agora na segunda etapa para frente, né? Tem alunos que têm me perguntado sobre teatro, quem sabe a gente pensa em algo... Eu tinha pensado em algo musical, né? Até eu tinha pensado muito num compositor chamado Elomar, que eu acho que é a oportunidade que vocês têm. Eu já descobri que o Cláudio daqui músico gosta muito, né? Conhece bastante, a Iolene do teatro. Estou lançando aqui um desafio também, né? Que vire de repente um enredo teatral, que a obra dele acho que dá isso, que aí cada ano a gente faria uma coisa diferente, quem sabe seja a marca também de vocês, né? Então o recado que eu deixo é esse, é um certo desafio. Se quiserem fazer, né, vamos fazer juntos, porque nos 2 últimos anos nós fizemos o teatro, os protagonistas foram os alunos, né, que buscaram, que deram ideia, né? Eu me lembro do ano passado a aluna falando, por que a gente não faz o Dom Casmurro, né? Então é isso, o nosso papel aqui como professor lá no Rafa agora, no Arlington, que é a maêutica, né? É provocar esse parir ideias, né? Que vocês fazem muito bem e melhores mesmo. Eu vejo que é só passar a bola que vocês fazem bem, né? E eu gosto de vê-los na sua energia. Festival dos Jogos, todo ano eu vou lá, vejo vocês se movimentando, né? Com a energia toda, isso é muito bacana. Então fica aí Pode contar com o Grêmio para todas as ideias, a gente gosta de participar disso. Obrigado, parabéns. Muito obrigado. Parabéns pela gestão. Então, obrigada. Foi isso, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.